Que bom te ver conectado online. Eu sei que tem uma galera conectada online e eu tô muito feliz. Eu não vou conseguir continuar e entrar na palavra sem antes a gente orar pelo nosso país. Amém? Se você puder ficar em pé comigo, para a gente fazer isso. E antes de eu continuar, se você acha que a gente ora pelo Brasil de 4 em 4 anos, você está muito enganado. A gente tem toda segunda-feira, às 8 da noite, não é verdade? Online, uma reunião de oração com o pastor Jorge Daltro. Toda semana a gente está orando pelo país, pelas famílias, pelo povo, pelos empresários, pelas donas de casa, pela sua família, pela nossa família. A gente tem reunião de oração toda quinta de manhã aqui na igreja às 8 da manhã. Então, a oração faz parte da vida do cristão, faz parte da nossa vida. Mas hoje é um dia marcante, né, gente? Hoje a gente está vivendo o que a gente está vivendo. E eu creio no meu coração que, independente de qual seja o governante, qual seja o presidente, governador, seja o que for, que Deus tem um plano e um propósito para os filhos e filhas dele, para eu e você, e de que, de alguma forma, Deus usa e a gente, através da nossa oração, Deus pode mudar e inibir corrupção, inibir que pessoas de mal estejam lá dentro, fazer com que projetos e leis e coisas sejam promovidas para o meu e para o seu bem. Independente de quem esteja lá em cima. Você crê nisso? Eu creio genuinamente nisso, de que a gente, através da nossa oração, Deus pode fazer com que milagres sejam feitos em instâncias que a gente não tem acesso, mas que sejam benéficas para o povo brasileiro, amém? Então, se você puder fechar seus olhos e erguer suas mãos, Pai, a gente ora junto como igreja, como filhos e filhas teus amados e crendo, Senhor, que a nossa nação será próspera e será abençoada, não porque governo X ou Y está no governo, mas porque a tua mão está sobre nós. Em nome de Jesus, libera, Pai, para que leis sejam aprovadas, para que projetos sejam feitos, para que a situação desse país possa mudar e possa ser abençoado os teus filhos e as tuas filhas, Pai. A gente ora para que, no nome de Jesus, você abençoe os governantes, você abençoe aquelas pessoas que estão em cargos de autoridade. E no nome de Jesus, iniba a corrupção, Pai. Inibe cada pessoa que está lá por maldade, para fazer de interesse próprio, para que elas não vão para frente, para que o mal não continue a proliferar, mas que o bem seja feito, Pai. Para benefício não próprio, mas para benefício dos teus filhos, Pai, das tuas filhas, das famílias, das empresas, das casas brasileiras, Pai, em nome de Jesus eu creio nisso e te agradeço pelo teu mover, te agradeço pelo teu poder, pela tua mão, em nome de Jesus. Você crê nisso, gente? Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Amém. Você pode sentar. Antes de você sentar, fala para quem está do seu lado, Deus está contigo. Deus está contigo. Amém. Amém. Gente, o que eu tenho para falar para você hoje é bem rápido, é bem prático. E eu espero que te abençoe. Eu espero que você tenha o coração aberto para receber. Amém? Eu tô com um filho, né? Eu sou casado já. Fui falar a data, né? Agora tem que falar. 2014, 8 anos. Casado há 8 anos, estou com um filho de 2 anos e 8 meses e uma filhinha de 8 meses de idade. Orem por mim, gente. Orem por mim, eu preciso de socorro. Mas, gente, eu já entendo algumas coisas que meus pais faziam comigo. Sabe como é que é? Eu já começo a cair a ficha e falo, cara, é por isso. Porque meus filhos não estão nem prestes a entrar no colégio, mas eu já estou preocupado com a nota que eles vão tirar. Sabe como? Eu já fico pensando, garoto, garota, é melhor vocês irem bem no colégio. Mas por que eu entendo hoje que meus pais se preocupavam com a minha educação e por que eu já estou preocupado com a educação dos meus filhos? Porque a nota que eles vão tirar no colégio vai determinar o círculo de amigos que eles vão ter, não é verdade? E o círculo de amigos que eles vão ter determina quem que eles vão começar a namorar. E a pessoa com quem eles namoram vai determinar com quem que eles vão casar. E a pessoa que eles vão casar determina a sogra que eles vão ter. E a sogra que eles vão ter determina a minha felicidade. Então, meu amigo, é bom vocês ir bem no colégio porque vai determinar a minha felicidade. Tá entendendo o que eu tô falando? É uma preocupação quase que egoísta, né? É melhor você ir bem, cara, porque eu preciso ser feliz. Gente, essa ilustração, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte. A vida, ela é conectada.
A vida é conectada, né? As decisões que a gente toma hoje afetam o nosso futuro e o futuro das pessoas que a gente ama. Essa é a realidade, cara. A vida, ela é conectada. Ela não acontece um dia separado do outro. Ela acontece de forma contínua. E as decisões que a gente toma hoje afetam o seu futuro, né? O meu futuro, as decisões que eu tomo afetam o meu futuro e afetam o futuro das pessoas que eu amo. Então, gente, se a vida é conectada e se as decisões que eu tomo hoje afetam o meu futuro e o futuro das pessoas que eu amo, a pergunta que eu faço é: então, como é que eu faço para viver bem? Como que eu faço para viver corretamente hoje? Porque eu quero que o meu futuro seja bem-sucedido. Eu quero que o futuro das pessoas ao meu redor seja um futuro bom, seja uma vida boa. Como que eu faço para viver corretamente? E eu vou te dizer, eu vou te dar essa resposta aqui hoje. Como fazer para viver corretamente? E aí, se eu tivesse sentado no seu lugar, a primeira coisa que eu estaria perguntando: mas quem é você para dizer como que eu vou viver? Quem é você para dizer como que eu vivo a minha vida? E você está certíssimo, porque a realidade é a seguinte, né? Não é porque eu já fui criança um dia que eu agora sei educar uma criança, não é verdade? Não é, da mesma forma que eu já fui operado um dia e não é por causa disso que eu sei operar pessoas, né? Essa lógica não funciona, né? Então, a realidade é a seguinte: a experiência que eu possa ter, ou que alguém possa ter, ou até que você possa ter, não significa que isso vai traduzir para uma vida saudável, para uma vida bem-sucedida. O conhecimento que eu possa ter, que eu possa te apresentar, não necessariamente traduz em uma vida bem-sucedida. A idade, a pouca idade que eu tenho, ou a muita idade que você possa ter, não significa, não é garantia de que você sabe como viver uma vida bem-sucedida. A sua inteligência, o seu QI, seja o que for, não são garantias. Então, o que eu quero fazer hoje, tendo isso em mente, né, se eu não tenho muita experiência para dar, se eu não tenho muito conhecimento para dar, se eu não tenho idade avançada, eu não quero reinventar a roda. Eu não quero te dar uma revelação ultra mega sinistra que eu descobri, né, lendo um versículo da Bíblia que ninguém conhece. Eu quero escavar aqui num tesouro, né, que é uma fonte eterna e atemporal de verdades que, se aplicadas, aumentam exponencialmente sua chance de ser bem-sucedido. Eu vou repetir isso aqui, ó. Existe um tesouro que contém verdades, que é uma fonte que contém verdades eternas e atemporais, que, se aplicadas, essas verdades, se aplicadas, aumentam exponencialmente as suas chances de ter uma vida bem-sucedida. E só para fazer um parênteses aqui, bem-sucedido não significa cheio de dinheiro, com iate e casa em Mônaco. Bem-sucedido significa uma vida correta, uma vida sólida, uma vida em paz, uma vida que tem a família bem estruturada, uma vida que tem alegria independente das situações. Amém? Beleza? Então, toda vez que eu falar bem-sucedido, você imagina alguém saudável, alguém com idade avançada, feliz da vida, porque a família está íntegra, porque a sua vida é íntegra, porque é uma pessoa honesta, porque é uma pessoa que está em paz com Deus e com as pessoas. Legal? Gente, Jesus chama essa fonte eterna e atemporal de verdades, Jesus chama isso de sabedoria. Sabedoria. Quando a palavra de Deus fala, né, quando Jesus está falando sobre a sabedoria, ele está falando exatamente sobre isso. São verdades que não são necessariamente regras, né? Sabedoria não são regras, não são leis, não são necessariamente um código moral do que é certo e do que é errado, que se você fizer, você está legalmente errado, ou se você fizer, você 100% está certo. Não, sabedoria é algo que flui entre as regras, entre as leis, entre as coisas que permeiam a nossa vida. E é isso que eu estou te falando, é uma fonte de verdades que a gente aplica e que não tem garantia de que vai dar certo, mas que aumenta as nossas chances. Jesus chama isso de sabedoria. Em Mateus 7, 24, fala o seguinte:
Quem ouve esses meus ensinamentos, Jesus falando, quem ouve esses meus ensinamentos, quem ouve essas verdades que eu falo e vive de acordo com eles, é como um homem sábio. Você pode repetir comigo? É como um homem sábio. Sabedoria. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é sábio. É alguém que tem sabedoria. Então, se você, não sei, se tem algum não cristão aqui, se tem algum ateu, você está conectado online, você está assistindo isso, mas você não se considera cristão, a verdade é que para o cara que não é cristão, os ensinamentos de Jesus, a sabedoria, é opcional. É algo que ele pode pensar e escolher. Isso aqui é bom, gostei disso aqui. Isso aqui não me atrai. Pô, isso aqui não funciona para mim, mas funciona para os outros. Vou passar isso para meus filhos. É algo opcional, que ele pode, como num buffet, escolher o que ele quer e aplicar o que ele quiser. Mas para o cristão, para aquele que é seguidor de Jesus, né, para a maioria de nós aqui dentro, aplicar e viver de acordo com os ensinos de Jesus não é opcional. É algo que ele fala, você precisa viver segundo o que eu falo. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, quer dizer, aquele que me segue, aquele que se considera cristão, aquele que é meu seguidor, aplica essas coisas. Então, gente, se você pega essa fonte de sabedoria, né, tudo que Jesus ensina, esses ensinamentos, o livro de Provérbios, né, se você já leu o livro de Provérbios, é uma fonte enorme de sabedoria para como viver a vida. E se você conseguisse pegar o seu passado e projetar nele a fonte de sabedoria, você ia perceber um padrão, que é o seguinte: todo maior arrependimento que você tem, nesse ano aqui eu fiz algo que eu me arrependi, ele vai estar sempre precedido, ele vai estar sempre, antes dele vai acontecer uma série de decisões não sábias, que a Bíblia chama de decisões imprudentes. Uma série de decisões imprudentes gera os maiores arrependimentos que a gente tem na nossa vida. Se você pudesse projetar, e se a gente trouxer isso para o dia de hoje, a realidade é a seguinte: se você hoje está tomando uma série de decisões imprudentes, uma série de decisões que não estão sendo aplicadas à sabedoria que vem do alto, você está se elegendo para um grande arrependimento na sua vida. Olha isso, gente. Pensa nisso. Você está entendendo o que eu estou falando? Sabedoria, ela é para hoje. Ela é para ser aplicada. E ela é para ser vivida isso na prática. Então, gente, olha, o meu convite para você hoje é para que você saia dessa noite, saia daqui, tendo um acesso maior a essa sabedoria, a isso que Jesus chama de sabedoria, a essas verdades que, quando aplicadas, podem alterar o futuro da sua vida e daqueles que você ama. Amém? Então, gente, o problema das decisões imprudentes é que raramente a gente sente o efeito delas no momento. Não é verdade? Então, olha só. Comer mais uma sobremesa, você não vai sentir o efeito na hora. Né? Comprar o iPhone mais recente, lançamento, mesmo sem você, no cartão de crédito, você não vai sentir o efeito na hora. Passou o cartão, tá tudo beleza, o iPhone chegou, tá ótimo. Né? Ficar com aquele boy, com aquela mina que tá te dando mole, beleza. Falar o que dá na telha, né? Reter mágoa, mentir para se proteger, se vingar sempre que possível. Você não sente as consequências disso, mas aplica isso 10, 20, 30, 100 vezes seguidas e o resultado vai ser um desastre na sua vida. Você vai se encontrar num lugar que você se arrepende, que você tem um arrependimento, você olha para trás e fala, como que eu cheguei nesse lugar? Repetição de decisão tomada com imprudência, sem sabedoria. E agora, faça o inverso, né? Tome decisões sábias. Tome decisões que não está certo ou errado você comer mais uma sobremesa ou gastar mais do que você deveria. Não tem nada que te leve para a cadeia por fazer isso. Mas são decisões sábias. Você está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia nos convida como cristãos a viver uma vida com sabedoria, com prudência.
e você aplica a sabedoria um dia, você não vai sentir o efeito dela na hora. Você aplica a sabedoria no dia seguinte, você não vai sentir o efeito dela no dia seguinte. Mas viva uma vida em constância, extraindo os seus valores e aplicando dessas verdades que Jesus ensina, a verdade da palavra, a sabedoria que a palavra tem, e lá na frente você vai se encontrar tendo uma vida bem-sucedida. Amém? Vamos lá, se a gente voltar aqui e ler Mateus 7, 24 a 27, Jesus fala o seguinte, é a mesma passagem que eu li mais cedo. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, ou imprudente, ou sem sabedoria, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou contra aquela casa e ela caiu e ficou totalmente destruída. Gente, a gente percebe exatamente isso aqui. O cara que construiu a casa na rocha e o cara que construiu a casa na areia, ambos tinham casa para morar. Eles não sentiram o efeito no momento que a construção ficou pronta. Então, às vezes, né, e principalmente você que é jovem, você está na adolescência, você está começando a sua vida, e você faz tudo certinho, e você olha para o lado e você fala, cara, não tem diferença nenhuma, que ganho que eu tenho, pelo contrário, eu sinto às vezes que eu estou ficando para trás, eu sinto às vezes que eu estou gastando mais nessa obra, né, da minha vida, nessa casa, eu estou tendo que gastar mais dinheiro do que aquele cara ali que está fazendo tudo que ele pensa, né, e olha para o resultado, não tem diferença nenhuma. E a gente se engana, porque a gente olha para o momento. Mas aí Jesus fala, né? Vai ter um dia que a sua vida vai ser provada, que a sua vida vai ser testada, que a sua casa vai ser chacoalhada, vai ter forças vindo contra ela. E é nesse dia que a diferença se mostra. Do homem que construiu essa casa na palavra, na verdade, em Jesus, com a sabedoria que Jesus ensina, e aquele que fez de acordo com o que dava na telha, de um modo fácil, rápido, né, indo pelos atalhos e não vivendo de acordo com o que Jesus falava. As paredes, né, elas nos dão isso. Proteção, sustento, durabilidade. Isso aqui tem uma vida protegida das adversidades? Construa sua vida na palavra. Você quer ter uma vida duradoura, que não seja, que não tenha alta num dia, baixa no outro, e toda hora você tendo que começar do zero, porque tá tudo... Construa sua vida na palavra. Amém, gente? Legal. Então, como tomar decisões melhores? Como que eu posso hoje aplicar a sabedoria, ou acessar a sabedoria de Jesus? Como que hoje eu posso sair dessa noite e acessar e pegar isso e já botar na minha vida? E geralmente eu boto 3 pontos. Mas hoje eu queria falar só de um ponto. Queria que você saísse daqui lembrando exatamente. É a pregação de um ponto só, mais fácil e mais rápido que você já viu na sua vida. Porque tudo que vem depois desse ponto que eu vou falar é muito bom, é muito legal, mas sem ele é impossível a gente acessar a sabedoria. Quer saber qual é? Como fazer para acessar a sabedoria de Jesus e ter decisões melhores hoje, para que o seu futuro e o futuro das pessoas que você ama seja melhor? Ponto número 1 e único: ouça. Ouça. A Bíblia volta e meia, toda hora fala, inclina os teus ouvidos à minha palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que ouve as minhas palavras, Jesus falando, né? Então, gente, para a gente começar essa jornada, ou para a gente se realinhar, talvez você já esteja numa jornada de construir sua vida na sabedoria e de forma sábia, você sempre pode abrir os seus ouvidos e inclinar os seus ouvidos um pouco mais para a palavra de Deus. Então, gente, ouça. Você vai sair daqui
de novo, em especial no dia que a gente está vivendo, você vai ser tentado e instigado a se posicionar, a dar a sua opinião, a falar, né? A querer dizer o que você pensa, dizer quais são, e a consumir também, as pessoas querem que você fique no celular consumindo, e você não tá retendo nada, você só está ali dando, né, scroll para cima, e essa é a tentação que o mundo o áudio 2 vezes no WhatsApp, né? Quem bota o áudio no WhatsApp 2 vezes? Você não está ouvindo nada, você só está ali, cara, vai logo com isso, que eu não quero ouvir. Eu quero consumir isso aqui, eu quero que isso acabe logo, que esse áudio acabe, não é verdade? A palavra de Deus chama a gente para ouvir, se acalmar, fechar um pouco mais a boca, fechar um pouco mais a opinião, né? E abrir os ouvidos. Não ficar consumindo conteúdo, mas ouvir. E ouvir o quê? A palavra e os ensinamentos de Jesus. Amém? Então, gente, decisões melhores dependem de sabedoria. E a sabedoria, ela precisa ser convidada. A sabedoria, ela precisa ser aceita por você. Ela requer intencionalidade. Ninguém nunca, sem querer, foi sábio. Faz sentido isso? Ninguém nunca, sem querer, tomou uma decisão sábia. Sem querer, não. É sempre com intencionalidade. Ninguém nunca, do nada, se tornou uma pessoa sábia. Ela ouviu, ela convidou a sabedoria para fazer parte da vida dela. Em outras palavras, ela abriu os ouvidos para ouvir a sabedoria. Então, intencionalidade em ouvir o que é dito. E esse ouvir aqui, tanto na época de Jesus, quanto hoje, quando a Bíblia fala sobre ouvir, não está falando sobre escutar, está falando sobre ouvir, reter, entender, sair, né, fazer o caminho da mente para o coração e aplicar e viver. Né? Você sabe disso, porque se você tem criança, ou se você já foi criança. Quem é que tem criança ou já foi criança? Todos nós, né? Então, se esse é o seu caso, você sabe disso. A mãe fala para o filho: fulano, arruma o seu... E a criança responde: já sei, mãe. E a mãe responde o quê? Então por quê? Não é verdade? Não é classe. Ô Joãozinho, vai fazer o dever de casa. Já sei, mãe. Então por que não... Não é verdade? Em outras palavras, você e eu, a gente sabe exatamente que saber é diferente de fazer. E o ouvir implica em viver de modo com que foi ouvido, né? De modo daquilo que você está escutando. Faz sentido isso? Jesus fala claramente aqui: aquele que ouve e pratica. Não faz sentido algum você ouvir e não praticar. Então, a sabedoria, ela precisa ser convidada. Você precisa ouvir o que a palavra de Deus tem para falar. Você precisa ouvir o que Deus tem para falar. Você precisa estar com seu coração inclinado a ouvir. E ouvir significa reter e aplicar. Tem alguém entendendo o que eu estou falando, gente? Faz sentido isso? Eu espero que você saia daqui, cara, e possa, antes de você sair da porta da igreja, aplicar isso que eu estou falando, sabe? Amanhã, na segunda-feira, no trabalho, na sua família, você aplicar isso e começar a tomar decisões que vão fazer impacto positivo na sua vida. Não porque elas são, de novo, eu vou voltar lá atrás do que eu disse, não porque sou eu que estou dizendo ou eu tenho formação nisso ou naquilo, porque a gente está acessando verdades atemporais e eternas que valiam há 2000 anos atrás e valem hoje em dia. Legal? Então, gente, eu já estou terminando, se a banda puder subir para a gente finalizar. Quando você ouvir, existe uma diferença entre ouvir aquilo que eu quero ouvir e ouvir aquilo que eu preciso ouvir. Não é verdade? Você sabe disso. Quando você ouve algo que você quer ouvir, nossa, é tão bom, né? Você pergunta a opinião de alguém já meio que dando
a sugestão do que você acha, né? Você acha que eu deveria comprar aquele carro? É super legal, não sei o quê. E a pessoa vai fundo. Ai, graças a Deus, é o que eu queria ouvir, né? Você acha que eu deveria namorar a pessoa tal? Mas você já fala de um jeito, né? Deus falou comigo que é para eu namorar aquela... E a pessoa te dá um apoio, né? Te apoia. Vai fundo, é isso mesmo, pô, eu sempre vi vocês dois juntos. Caraca! É tão bom, mas ouvir o que você precisa ouvir nem sempre é bom. Nem sempre é agradável, né? Nem sempre bate lá dentro com uma facilidade. E é provável, é muito provável, que o que você precisa ouvir, alguém já tenha tentado até te falar, e você rejeitou aquilo, e a pessoa desistiu. Como que eu sei disso? Como que você sabe disso? Porque você já fez isso com alguém, não é verdade? Você não tem uma situação, pelo menos uma na sua vida, que você fala assim, ó, cara, tem uma pessoa que eu já falei tanto para ela, que se ela me ouvisse, ela ia se dar tão bem, mas que eu desisti porque ela não me ouve. Que tal a gente reverter os papéis hoje e falar assim, cara, quem que eu estou não ouvindo e que se eu desse ouvidos, talvez eu estaria acessando uma sabedoria que eu não esteja acessando hoje. Faz sentido isso que eu estou falando? Quem que eu poderia hoje voltar e falar assim, fulano, lembra aquilo que você sempre me falou? Fala de novo, que eu preciso ouvir, não é o que eu quero ouvir, mas eu preciso ouvir. Me ajuda nessa situação. Então, gente, é preciso convidar a sabedoria para fazer parte da sua vida. É preciso convidar o conselho dos sábios. É preciso convidar a crítica construtiva. É preciso convidar o feedback. Essas coisas não chegam naturalmente para você. Você precisa ir atrás. Você precisa convidar, você precisa estar aberto, você precisa estar sedento por essas coisas. E ao ouvir, ao se abrir, você vai estar convidando a sabedoria para fazer parte das decisões que você toma, da sua vida, né? Então, gente, existe alguém na sua vida que você pode hoje convidar para exercer sabedoria na sua vida, para derramar sabedoria no que você tem feito. Sabe, às vezes a gente atribui a Deus, ao Espírito Santo, o que Jesus atribuiu a mim e a você. A gente fica, não. O Espírito Santo vai falar, se for certo, se for errado, e eu creio nisso, claro. Eu creio que a palavra de Deus fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, não é isso que a palavra promete? O Espírito Santo habita em mim, ele me guia com a paz, com decisões, com coisas. Mas a realidade é a seguinte, se fosse só para a gente ter uma relação vertical com Deus, a gente poderia literalmente estar cada um em casa nesse momento. Isso aqui não serviria de muita coisa. A Bíblia chama, e Jesus nos chama, para viver em comunidade, para viver edificando uns aos outros. Então, não atribua 100% das coisas ao Espírito Santo, das coisas que ele atribuiu a nós fazermos. Não é à toa que o Espírito Santo derrama os dons dele sobre nós, não é verdade? A Bíblia não fala isso, que os dons do Espírito são para o quê? A edificação do corpo de Cristo. Em outras palavras, é o Espírito Santo quem dá o dom, mas somos nós que agimos em cima do dom. Né? É o Espírito Santo quem nos capacita, mas somos nós que, através de outro, podemos edificar uns aos outros. E você precisa convidar isso para fazer parte da sua vida. Se você é isolado, se você é fechado, se você é sozinho, se você não tem amigos, se você não tem com quem compartilhar a vida, você está se isolando e se fechando para a oportunidade da sabedoria fazer parte da sua vida. Em Mateus, logo antes dessa passagem, né, isso que a gente está lendo aqui é o Sermão do Monte. Jesus fala uma série de mini pregações, digamos assim, né? E uma que ele fala antes dessa que a gente leu da casa construída na rocha e na areia, Jesus fala o seguinte, Mateus 7, de 1 a 5.
Não julguem os outros para que vocês não sejam julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. E a gente ouve isso aqui, a gente não entende muito bem, a gente fala, então eu não devo me meter na vida do outro. Então eu não devo... né, você tem a sua vida e vive por conta própria, eu tenho a minha e eu vivo por conta própria. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, não julgue os outros. Não condene os outros pelas ações que eles estão fazendo. Não descarte as pessoas. Você errou, está fora, você está fora e você é o juiz do mundo, né? Não julgue as pessoas. Mas aí Jesus continua. Olha só o que Jesus fala. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? E aí ele fala o seguinte, ele poderia parar por aí, né? Peça a Deus para tirar... Não. Ele não fala mais em Deus, ele fala o seguinte, como é que você pode dizer ao seu irmão, como é que você pode ajudar o seu irmão, falar para ele, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então você poderá ver bem para tirar o cisco do olho que está no olho do seu irmão. Faz sentido isso que a gente está lendo? Jesus, hora nenhuma, falou o seguinte, deixa o seu irmãozinho com o cisco para lá e cuida só de você. Não. Cuide de você, olhe primeiro para si mesmo, para que você possa ajudar o seu irmão. Para que você tenha a habilidade de julgar o seu irmão. Não para que você julgue o seu irmão. Faz sentido isso agora? Não saia por aí julgando as pessoas e falando, eu não tenho nada nos meus olhos. Não. Quando você está bem e está sem trave no olho, é a hora de você ajudar o seu irmão. Agora, é o seguinte, não sei se você já passou por isso também, mas lá em casa a Melina tem esse hábito, é recorrente. A minha esposa, direto, assim, parece que acontece mais com ela do que comigo. Ela fala assim, ai, tem um negócio no meu olho, me ajuda. Sabe o que eu estou falando? E a gente já, de tanto fazer isso, desde o namoro, a gente namorou 8 anos, somos casados há 8, estamos há 16 anos juntos. A gente já desenvolveu uma técnica quando isso acontece. Ela abre o olho dela, puxa assim, e eu vou e dou um sopro, tipo um sopro assim, sabe? E milagrosamente sempre dá certo, é a nossa técnica. E eu já fiz isso no meio assim, de pessoas, as pessoas ficaram me olhando assim, cara, o que está acontecendo? Até explicar, não, é um negócio que a gente tem, que cai um cisco no olho dela e eu sopro, enfim, é a nossa parada. Mas repare o seguinte, eu não tenho condição de ajudar ela se ela não diz, ai, tem um cisco no meu olho, me ajuda. Não é verdade? Eu posso fazer o que eu quiser, inclusive, aplicando agora para os meus filhos, quando caiu um negócio no olho do meu filho, foi a coisa mais difícil do mundo, porque ele se fecha, ele fica berrando, gritando. Essa é a reação da criança, não é verdade? Ela não quer, ela quer coçar, ela quer arranhar. Você fala, se você só deixar eu te ajudar, vai ficar tudo bem em 2 segundos. Mas a pessoa sábia, madura, né, a minha esposa, ela já sabe a quem recorrer. Ela já sabe, cara, se eu ficar com isso no meu olho, só vai piorar. Então, ela pede logo ajuda. E é isso que eu estou falando para a gente hoje. Ouça, peça ajuda, convide ajuda para um eventual cisco que você possa ter. Porque tem cisco, é muito fácil reparar no cisco que você tem no olho, porque incomoda. Mas tem áreas da nossa vida que a gente nem se incomoda mais. Que a gente está vivendo imprudentemente, sem sabedoria, sem saber. Então, são áreas que você tem o famoso ponto cego, não é verdade? O ponto cego, você está vivendo daquela forma e você nem sabe que você vive. Então, muitas vezes você se abrir, convidar pessoas, e quando eu digo convidar pessoas, não é qualquer pessoa. Você não chega no Twitter e fala, galera, alguém tem uma opinião sobre a minha vida? Não. Inclusive, esse é o erro de muitos de nós, né? A gente vive com base em comentários, né? No Instagram, no Facebook, né? Cara, esquece, de novo. Abaixe o volume de vozes na sua vida e deixa que vozes sábias
Em outras palavras, o líder do seu grupo de conexão, o líder do ministério onde você serve, o seu pastor, os seus pais, seu cônjuge. Ache pessoas que no seu círculo de influência possam ter abertura, que te conheçam, conhecem o teu passado, conhecem o teu presente, conhecem onde você quer chegar, sabe dos seus sonhos, sabe do seu futuro. E fala assim, cara, me ajuda a ver melhor, me ajuda a enxergar melhor, me ajuda, tem algo que eu posso melhorar? Como que eu posso fazer para aplicar sabedoria melhor contigo? Como que eu posso ser melhor nos meus relacionamentos? Como que eu posso ser melhor no meu falar? Como que eu posso ser melhor na minha vida financeira? Sabe, aqui, fulano, tá aqui meu extrato dos meus últimos 3 meses, me ajuda. Me mostra onde eu estou errando. O que eu estou fazendo? Gente, eu não tenho capacidade nenhuma financeira. Se eu não fosse ajudado por pessoas nessa área, eu seria um desastre. Porque eu não sou bom nisso. E eu peço ajuda, eu peço sabedoria, eu peço conselho. Tá maluco? Viver sozinho, sabe? Em todas as áreas da minha vida eu tento convidar a sabedoria para ser presente. Mas para o convite ser feito, você precisa se abrir. Você precisa, às vezes, se expor. Você precisa estar disposto a ouvir, não o que você quer, mas aquilo que você precisa. Então, gente, a primeira coisa, se você quer viver e começar a tomar decisões sábias e construir essa casa na rocha e ter um futuro que você sonha para você, para as pessoas que você ama, porque você entende que a vida é conectada, que as decisões que você toma não afetam só você, afetam a todas as pessoas ao seu redor. Se você quer isso, um futuro bem-sucedido, uma vida sólida, uma vida que não se abala, uma vida em paz, que está em paz com Deus, que está em paz com as pessoas ao seu redor, que as pessoas olham e falam, cara, essa é uma referência. Quando eu crescer, eu quero ser igual fulano de tal. Quando eu crescer, eu quero ser aquela pessoa. Se você quer ser essa referência, construa sua vida na rocha e esteja aberto a ouvir a voz da sabedoria. Ouvir a voz da sabedoria. Convide-a para a sua vida. E é um desafio que eu faço para você essa semana. É um desafio. Quem quiser fazer, vai se dar bem. Ótimo. Quem não quiser fazer, você pode voltar, você não vai estar proibido, eu não vou fazer enquete para saber e falar se só entra na igreja. Nada disso. Você pode continuar vindo, você mesmo. Mas quem fizer, eu te garanto, porque a palavra de Deus garante, Jesus garante, vai ter uma vida bem-sucedida, que é, eu desafio você a se abrir para alguém essa semana e falar, cara, me ajuda aqui, me fala, tem alguma coisa que eu posso melhorar? Onde eu posso ser melhor? Talvez para os seus filhos, cara, como que eu posso ser melhor pai? Como que eu posso ser uma melhor mãe? Me fala. Se você me der, né? Não, ok, beleza, vou pro próximo. Não funcionou. Mas convide, cara, alguém sai para tomar um café. Agora a gente tem um Nova Café, olha aí o plugin. A gente tem um Nova Café aqui, cara, aberto. Horário começar, você pode vir aqui. As reuniões que você faz aqui são mais abençoadas que em qualquer outro lugar. Mentira, gente, mas semi-verdade. Pode vir fazer reunião, tomar um café antes do culto, depois do culto, antes do culto de quinta, antes do college. Sei lá, cara, abre a sua vida. Se exponha para as pessoas certas e convide sabedoria para fazer parte das suas decisões. Amém? Amém. Você pode ficar de pé? Eu ainda não terminei, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia. Porque existe uma pessoa que, além de te dizer o que você deve fazer, o que é sábio você fazer, o que é correto você fazer, o que é melhor você fazer, que é Jesus, essa mesma pessoa, além de te dizer o que fazer, ele te ajuda a fazer o que é preciso ser feito. Olha que coisa maravilhosa, gente. O evangelho é exatamente isso, é bom demais para ser verdade, é o evangelho. É o evangelho. Jesus está aqui para ser melhor do que o que você imagina. Jesus, ele é bom demais para ser verdade, mas é verdade. Porque ele te diz o que fazer, e ele fala assim, tá, agora que você sabe o que fazer, eu vou te ajudar a fazer aquilo que eu mesmo pedi para você fazer.